Eu falei muito sobre essas invasões que a Rússia sofreu por conta da Europa do Leste, né? Eu não vi muito se falar isso tanto na grande mídia como alguns canais especializados, né, na coisa militar. Existe um viés também ideológico que calhou muito, né, com esse sentimento russo de existir um perigo no Oeste, né? Acho que o Edgar Jmonioto conhece, né, que é o Alexander Dugin, o Dugin. Ele é ele criou a quarta teoria política e ele é um dos vamos dizer assim, gurus ideológicos do Putin. Ele estaria para o Putin, assim como mais ou menos o Olavo de Carvalho, dadas as devidas proporções, o Olavo de Carvalho para o Bolsonaro. Só que assim, o, o, o Dugin, né, claro que não é igual ao Olavo de Carvalho, eu também não conheço totalmente a obra dele, né, não parei para ler totalmente tudo o que ele tem, mas do pouco que eu sei, o Edgar pode me corrigir se eu estiver errado. Nessa quarta teoria, basicamente seria o seguinte, né? A primeira seria o capitalismo, tendo todo esse viés liberal, né? Capitalismo e tal. A segunda seria o socialismo, com tudo isso que a gente conhece ou desconhece, né? Sobre o socialismo. E a terceira seria o fascismo, bem aquele modelo mesmo do Franco e do Mussolini, que é o Estado forte, esse nacionalismo exacerbado. E essa quarta teoria, ela não é como, por exemplo, o marxismo, que diz que a história do mundo é uma história da luta de classes. Ele é um pouco mais voltado mesmo para os povos eslavos e diz que a história do mundo, aquele mundo deles, é uma história dos atlantistas contra os eurasianos, que seriam os povos banhados pelo Atlântico, né? Estariam sempre naturalmente tentando invadir a Eurásia. Se a gente for pensar em todo esse contexto que eu contei, né, desde dos vikings, os cavaleiros teutônicos, os povos do Báltico, França, Alemanha, né, faz sentido, porque esses povos eram banhados pelo Atlântico, né? Então essa teoria caiu como uma luva para todo esse sentimento que os russos têm sobre existir um perigo na, no Oeste, né? E não à toa, não sei até que ponto isso é, mas a aliança dos países da Europa do Oeste se chama OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, faz muito sentido para eles, né, os russos, essa questão aí de ser um perigo, né? Aí você tem o imperialismo norte-americano, que quer se meter, né, em tudo quanto é lugar, inclusive aquelas questões da Rússia, né, com os seus países fronteiriços, e toda essa questão que a gente está vendo agora, que o Edgar também vai falar, né, da OTAN, nessas disputas, né, geopolíticas com a Rússia, então isso cai com uma luva para essa teoria. Então ela recebeu muitos adeptos e, segundo algumas análises, né, o Putin se baseia muito também nessas teorias. Você quer falar um pouco sobre o Dugin? Ou... Vamos lá. Então, bom, o Dugin, ele é um... boa noite. Deixa eu só aqui dar boa noite para o Antônio Macedo, tá? Que está aqui conosco. Bom, Boa noite, o Antônio. Dugin, ele é um filósofo, né? O filósofo russo. Inclusive, ele escreveu uma biografia sobre o Putin, né? Eu tenho ela aqui, eu Não só tá um sabia, pouquinho não longe na sabia. prateleira. Chama-se Putin, o Enigma Geopolítico, em que ele fala justamente como Putin resgatou a dignidade russa após, né, o governo de alguns anos lá do Eltsin, né, que gostava mais de vodka do que de governar. Tá? Coitado, chega a ser engraçado. E, e o Dugin deixa muito claro ali no livro que provavelmente, se não fosse o Putin, com certeza a Chechênia tinha sido perdida. Se o Putin Com não certeza. tivesse assumido, a Chechênia tinha sido perdida e poderia ser o ponto inicial para uma total fragmentação da Rússia,
né? E a Rússia talvez voltar a proporções antigas, né? Que ela tinha, né? Inclusive, se eu não me engano, foi o presidente Woodrow Wilson, em 1918 ou 19, que é um presidente americano, dizia que o certo era dividir a Rússia em dois, ter uma nação siberiana e uma nação europeia, porque a Rússia era grande demais e representava uma ameaça para o mundo, né? Então, essa história aí da Rússia como ameaça já vem de muito tempo, né? E a ideia do Dugin é exatamente isso. Você teria sempre um conflito entre as potências do mar, né? E as potências da terra, os atlantistas, né? E as potências telúricas, que seriam as potências da terra, que a força vem da terra, né? Por exemplo, o Brasil, nesse sentido, ele seria uma potência dupla. Ele é tanto uma potência do mar, então, porque boa parte da nossa civilização ela está no mar, mas então nós também temos um interior muito grande. Então, por isso, segundo alguns analistas, nós teríamos até primeiro que resolver até esse conflito interno, né? Que nós estamos ao mesmo tempo, temos um interior muito grande, mas também temos uma virada para o mar como potência atlantista. Mas esse aí já é outro assunto totalmente. Então tem essa ideia, mas uma ideia central também que, fora dessa ideia dessa divisão política do Dugin, que é isso mesmo, né? A primeira teoria política é o liberalismo, né? Depois o socialismo, depois o fascismo, depois a quarta teoria política, que ela já é mais, não é besteira, não. digamos assim, não, é isso mesmo, que ela já é mais, ela é mais ampla, né? Porque, na verdade, o que eu vejo do Dugin, né, e o sentido da quarta teoria política seria mais ou menos algo como assim: cada povo tem o direito de escolher o seu regime político. Porque se você pega as teorias políticas anteriores, de acordo com o Dugin, elas são todas internacionalistas, elas são todas assim. Mesmo o marxismo, né, o socialismo, ele é internacionalista. Né? É o mundo todo. O liberalismo também é o mundo todo. O fascismo também. Né? E, na verdade, o que o Dugin chama de quarta teoria política, basicamente, assim, a grosso modo, que isso a gente teria até que fazer um podcast, que teria que ser, não seria nem uma live, teria que ser uma aula mesmo, né? Eu até pretendo fazer isso, fazer umas aulas, a gente já estava conversando sobre isso, né, Victor? Fazer umas aulas mesmo sobre geopolítica, das pessoas que eu gostaria de trabalhar é o Dugin, né? Seria o que eu vejo muito da quarta teoria política, que entra com outro conceito do Dugin, que é o multipolarismo, que é o seguinte: cada nação tem o direito de escolher o seu regime político. Então, por exemplo, se os chineses escolheram ter um regime político que é uma mistura de marxismo com confucionismo, né? Que você mantém uma ideia marxista de vamos inserir todo mundo né? Não queremos uma população miserável, mas vamos manter certas hierarquias tradicionais típicas da China via confucionismo e, ao mesmo tempo, vamos adentrar o mercado, né? Vamos ter uma economia mista, tanto uma economia mais tradicionalista no campo, na cor, mas nas grandes cidades vamos ter um capitalismo. Vamos pegar Seria assim, o jogo quem capitalista e somos fazer nós bem. para dizer para os chineses que eles estão errados? Foi a forma deles escolherem se está no mundo e a forma da civilização deles. Então, seria a grosso modo isso, né?